Muito bom dia, maravilhosa, querida, ungida, aquela que tem as suas forças renovadas no Senhor, que sobe com asas como de águia, que luta e não se fatiga, que corre e não se cansa, porque tem a sua esperança guardada no Senhor. Ai, aleluia. Amiga, ai, o nosso best Paulo. Assim, a carta aos Romanos é considerada pela teologia o maior tratado teológico do apóstolo Paulo, considerando a sua profundidade, né? Tantas camadas que ele traz. E tu viu aí no áudio que eu mandei para você? Hoje o nosso tema aqui é isso não faz sentido para mim. É aquele momento em que a gente olha para a vida, olha para uma situação e fala, cara, não tá fazendo o menor sentido. Quando Deus permite que coisas que a gente não consegue explicar e o passar pela dor, sabe, o passar pela dor e não entender o motivo. Paulo chega exatamente nesse lugar, assim, de caminhos não só da dor, mas de caminhos que ele não consegue explicar, que são soberanos demais, que são poderosos demais, que são insondáveis, inescrutáveis, que é o que ele mesmo vai dizer. O texto de Romanos 11, 33 ao 36, amiga, diz assim, ó: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? E depois eu consigo imaginar o apóstolo Paulo em exultação dizendo, por que dele? Por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ai, que coisa mais linda! O apóstolo Paulo está fazendo aqui o que a gente chama de doxologia, que é encerrar essa sessão de Romanos, que começou lá no capítulo 9, que nós tivemos alguns áudios aí que eu mandei para você sobre isso. E durante esses 3 capítulos, o apóstolo Paulo vai tratando temas difíceis. Não na perspectiva pessoal, como eu falei, a dor, o sofrimento, a perda, o luto, mas ele está tratando temas que são, entre aspas, difíceis, né, como a incredulidade de Israel, a eleição, que é como que Deus escolhe alguém para a salvação, a inclusão dos gentios, de nós que não somos judias, no plano da salvação, a misericórdia de Deus, a soberania de Deus. Depois de pensar e de escrever tudo isso, ele não traz uma conclusão filosófica, né? Ele poderia ter trazido uma conclusão filosófica, mas ele não faz isso, amiga. Ele ele pega esse detalhe importante e ele diz: o conhecimento de Deus deve conduzir à adoração e não ao orgulho. Ele está fazendo um tratado teológico extremamente complexo, cognitivamente falando. E ao invés dele dizer, ó, pensem sobre isso, vejam o quanto são profundas as coisas que eu estou falando para vocês, mas ele não faz isso. Ele termina com adoração, com doxologia, que é o que esse texto vai dizer. Aí no versículo 36, 33, ele fala assim: ó profundidade da riqueza. E ele está falando a profundidade de 3 coisas: da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele não está falando do conhecimento humano, ele está falando do conhecimento de Deus. Riqueza, e nessa riqueza não se refere a bens materiais, ele está falando sobre a abundância da graça e da misericórdia e dos recursos que Deus tem. Depois ele vai falar da sabedoria, que é a capacidade perfeita de Deus de realizar os seus propósitos da melhor maneira possível. E você que já ouviu o outro áudio que eu mandei, né, que nós falamos sobre sermos formadas conforme a imagem do Filho, é sabedoria para isso, para usar todas as circunstâncias da vida para formar a imagem do Filho em nós. E Paulo fica maravilhado, porque ele usou essa mesma rejeição dos judeus para levar o evangelho a nós, aos gentios. E depois ele vai falar do conhecimento, e se refere ao conhecimento absoluto. Nada é oculto diante dos olhos de Deus. Ele conhece o passado, o presente, o futuro, os corações, os propósitos, as intenções, as armadilhas que a vida traz, as armadilhas que outras pessoas podem gerar para a gente. Esse conhecimento é pleno. Nós já falamos, inclusive, sobre a eternidade de Deus, né? Que é um dos atributos. Deus é eterno. Em Deus não existe, para Deus não existe tempo. O tempo é uma iniciativa de Deus de nos colocar em algo. Nós precisamos de parâmetro, nós precisamos de tempo. Nós não conseguiríamos trabalhar infinitamente e não ter o sábado e o domingo para descansar. Nós não conseguiríamos viver ininterruptamente e não ter o ano novo para dar aquela sensação de vamos renovar as forças, fazer novos planos, ver o que deu errado e repensar para a próxima fase. Deus não precisa disso. Para Deus não existe passado, não existe presente, não existe futuro. A nossa história é linear, ininterrupta diante dele. Você vai lembrar do Salmo 19, que ele vai dizer que ele nos conheceu uma substância ainda informe, e no livro dele foram escritos todos os nossos dias, escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. É desse nível de conhecimento de Deus que a gente está falando. E quando a gente vê as circunstâncias da nossa vida e pensa, isso não faz sentido para mim, eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Deus sabe. Para Deus tem sentido. E aí ele vai dizer, quão insondáveis são os seus juízos. Os juízos de Deus é aquilo que ele decreta para nós, para a criação, para a humanidade, para mim individualmente.
E os caminhos de Deus é como ele executa isso. E ele vai dizer, os juízos de Deus, os decretos de Deus, eles são insondáveis. Significa que a gente não pode investigar isso pela mente humana. Isso significa que ultrapassa a nossa compreensão. E depois ele vai dizer, os caminhos de Deus são inescrutáveis. Os caminhos de Deus, a maneira como Deus age na história, muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que ele fez. E nós precisamos, inclusive, em oração, colocar isso diante de Deus, dizer, Deus me mostra, nessas circunstâncias da minha vida, o que o Senhor quer mostrar? O que de Cristo o Senhor quer mostrar para mim? E ele vai dizer, quem conheceu a mente do Senhor? No versículo 34, ele vai dizer, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ele está dizendo, Camila, para de tentar achar que eu preciso do teu conselho para guiar a sua própria vida. Para de acreditar que eu não sei o que é melhor para você. Para de entrar na loucura de acreditar que eu preciso que você me aconselhe para conduzir a sua própria vida. A ideia é, ninguém ensinou a Deus. Ninguém apresentou a Deus um plano melhor. Ninguém conhece completamente os planos de Deus. Isso combate a nossa arrogância, amiga. Isso combate a nossa tentativa de controle. Às vezes nós queremos julgar como se nós tivéssemos todas as informações da história. E nós não temos. Amiga, eu fico louca com isso, sabe? Porque às vezes eu fico tentando controlar as coisas e depois eu lembro que eu não enxergo um palmo na frente do nariz. A minha perspectiva é limitada. E aí, quando eu li esse versículo, eu também lembrei de uma outra coisa, que é, ele diz, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer, em um outro momento, que nós temos a mente de Cristo. Então, ele está dizendo, quem conheceu a mente do Senhor? A resposta implícita aqui é ninguém. Mas, ampliando isso, em Cristo, ele vai dizer, nós temos a mente de Cristo. Então, nós podemos olhar para as circunstâncias da vida, sujeitando a nossa vida a essa mente. Dizer, Deus ativa a mente de Cristo para que eu enxergue com clareza aquilo que está acontecendo. Depois do 35 ele vai dizer, ou quem primeiro deu a Deus para que venha a ser restituído? Ele está citando Jó 41. Que é, a pergunta significa, quem colocou Deus em dívida? Quem deu alguma coisa para Deus? Para que depois Deus ficasse devendo um favor. Eu acho que todo mundo, eu e você, amiga, já tivemos a oportunidade de alguém fazer alguma coisa pela gente e a gente ficar com aquela sensação de dívida, né? De tenho que retribuir o que essa pessoa fez. E o apóstolo Paulo está dizendo, Deus não te deve nada, Camila. Deus não deve nada para ninguém. Tudo que temos que veio dele foi por graça. E ele não deve nada pra gente. E aí no versículo 36 ele vai terminar dizendo, porque dele, ou seja, ele é a origem e a fonte. Depois ele diz, por meio dele. Ele vai dizer, tudo continua existindo porque Deus sustenta. Ele não criou e largou a criação entregue à própria sorte. Você, minha amiga, não está entregue à própria sorte. A sua vida, os seus sonhos, a sua família, os seus filhos, o seu trabalho, nada está caminhando sem rumo, seguindo a própria sorte. Porque se por meio dele ele não apenas criou, ele governa, ele sustenta. E depois ele vai dizer para ele, ou seja, o telos, a consumação, o desígnio, tudo caminha para Deus. Ele tem propósito para a criação, ele tem propósito para mim e para você. A nossa vida não encontra sentido último no que nós temos, mas nele. E depois ele vai dizer, a ele, pois, a glória eternamente. Eu consigo imaginar o apóstolo Paulo falando isso, exultando nessa doxologia em que ele lembra, como se fossem os hinos do Antigo Testamento exaltam a sabedoria de Deus, a soberania de Deus. Para um judeu, reconhecer que Deus é criador e sustentador de todas as coisas é confessar que nenhum governante, nenhum império, nenhuma circunstância estava acima desse Deus ao qual ele servia. É isso que eu quero que você não esqueça hoje, nem nunca, minha amiga. Tem coisas na vida que a gente olha na perspectiva natural e que não fazem sentido. Mas nunca esqueça que o Deus que tem conhecimento e sabedoria, que tem juízos e caminhos inescrutáveis, que ninguém nunca aconselhou ele em nada, que ninguém nunca deu a ele nada para que fosse restituído, e que tudo vai acontecer sempre por ele, por meio dele, para ele, que são todas as coisas. Nunca esquece, minha amiga, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Se você quiser contar como está sendo a sua experiência, minha amiga, me manda uma mensagem, vai ser muito bom ouvir. Ah, amiga, tem algum amigo ou algumas amigas que são dos Estados Unidos. Eu queria saber quem é você. Se você puder, me manda uma mensagem. Compartilha esse áudio com alguém. Se inscreve nesse podcast para que ele chegue a outras pessoas. E se você puder avaliar também o podcast com 5 estrelas, vai ser muito bom para que o Spotify possa entregar para outras pessoas e outras pessoas possam receber um áudio para você, tá bom? Beijinho, minha amiga, até amanhã.